Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciando a nossa oração, nós nos colocamos na presença de Deus. Contemplamos a presença de Deus aqui, nesse lugar em que estamos. Deus está aqui. Ele nos ama. Ele nos chamou, nos atraiu até aqui. E nós podemos, na presença dele, então, entregar toda a nossa vida. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao vosso serviço e louvor. A nossa oração hoje será uma oração para que nós possamos nos abrir à graça de que o Senhor desperte em nós a confiança no menino que se faz pequeno e humilde na gruta de Belém. Estamos nos preparando para o Natal. Hoje, véspera de Natal, queremos que o nosso coração esteja aberto para acolher o menino que vem e que vem a nós hoje na palavra de Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas então desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, porém será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, ele tem um contexto. O contexto é que aqueles que entendiam da lei de Deus, os escribas e os fariseus, estão ali julgando a ação de Jesus. Ao julgarem a ação de Jesus, eles julgam o próprio Deus. Eles estão julgando o próprio Deus. Eles estão dizendo o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Aqui tem um primeiro ponto para a nossa meditação de hoje. Será que eu não sou como os escribas e fariseus que quero determinar a vida das pessoas, julgar as pessoas, condenar as pessoas com base nos meus raciocínios e julgar até mesmo o próprio Deus, dizendo o que é de Deus, o que não é de Deus, quem é de Deus e quem não é de Deus, determinando o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Esse é um pecado gravíssimo. Achar que pode controlar o próprio Deus. Este é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo tem algumas faces. A primeira delas é essa. É quando a gente acha que pode controlar até Deus, que a gente acha que pode julgar as pessoas, condenar as pessoas, porque a gente se acha no direito de dizer o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Como, por exemplo, quando a gente vai para a igreja ou quando a gente reza exigindo de Deus que faça um milagre ou uma cura. Quando a gente acha que só porque a gente fez determinadas coisas, Deus é obrigado a fazer aquilo que a gente pede. Quando a gente começa a murmurar contra Deus quando alguma coisa é ruim acontece e a gente acha que não merecia aquilo. Tudo isso pode ser pecado. Mas o texto continua.
Os fariseus, eles começam a dizer que Jesus expulsa os demônios porque também Jesus tem um demônio. Ou seja, eles não conseguem abrir os olhos para enxergar o reino de Deus que chegou em Jesus. Eles estão cegos. A cegueira deles é uma cegueira porque eles querem apenas o poder. Eles têm o poder e eles querem manter esse poder. A ação de Jesus desestabiliza esse poder. A ação de Jesus questiona esse poder humano. Eles estão ali controlando a religião das pessoas, enquanto que Jesus liberta a fé das pessoas. E eu, como ministro, como candidato ao ministério, como católico, como membro da igreja, como um líder de comunidade, eu também sou como os fariseus. Eu também quero controlar Deus, controlar as pessoas. Eu também quero manter o poder dizendo que só eu estou certo, só eu sou bom, só eu faço as coisas certas. Eu dou espaço para as pessoas. Um terceiro ponto, então, para a nossa meditação de hoje é sobre propriamente o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando a gente tenta controlar Deus, dizendo o que Deus é e o que Deus não é. É quando a gente tenta controlar as pessoas, dizendo o que elas são, julgando e condenando. O pecado contra o Espírito Santo é quando a gente não consegue enxergar a ação de Deus. A gente está tão fechado em nós mesmos. A gente está tão preso em nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa autossuficiência, na nossa prepotência, nos nossos julgamentos, nos nossos preconceitos, que nada, absolutamente nada é capaz de tocar o nosso coração. É um fechamento muito profundo do coração a Deus. Não tem pregação, não tem oração, não tem grupo, não tem nada que possa tocar o nosso coração e mudar o nosso coração. É quando a gente vai todos os dias para a igreja, quando a gente reza todos os dias, quando a gente adora o Santíssimo Sacramento, mas nada muda na nossa vida. A gente continua sendo mesquinho, prepotente, egoísta, orgulhoso, vaidoso, mentiroso, fofoqueiro, preconceituoso, odiando as pessoas, ferindo e matando as pessoas. Apesar de ir para a igreja, apesar de ouvir o Evangelho, muitas vezes a gente continua assim. Fecha o coração e nada consegue entrar. O pecado contra o Espírito Santo é um fechamento tão grande do coração que nem Deus consegue entrar. Por isso é o pecado que não tem perdão. Porque não tem perdão porque a gente não consegue deixar Deus nos perdoar. E não é porque a gente não reconhece o pecado. Uma coisa é quando você está pecando e você não consegue perceber que está pecando, mas depois você se converte. Outra coisa é quando você diz que já se converteu, quando você está todo dia na igreja, mas você não deixa a palavra de Deus lhe tocar. Você não deixa a palavra de Deus te curar. Você não deixa a palavra de Deus te libertar. E fica o tempo todo no julgamento, no preconceito, na vaidade, no ciúme, na inveja, na mentira e em tantas coisas mais. Quais os fechamentos do teu coração? Na oração de hoje, pergunte a Deus onde é que seu coração está fechado. Para não pecar contra o Espírito Santo, a gente precisa todos os dias clamar a misericórdia de Deus e ao mesmo tempo olhar para nós mesmos para ver em nós aquilo que é fechamento, onde a palavra de Deus não está tocando. Porque quanto mais a gente vai se fechando, mais riscos a gente corre de chegar a se fechar tanto que não consegue mais abrir a porta do coração. Reze no final da oração de hoje o Salmo 88. E não esqueça de anotar no seu caderno tudo o que você viver no dia de hoje. A leitura tem que ser muito calma. Lê esse texto várias vezes, pare, deixe Deus falar ao seu coração
E com essas 3 perguntas que a gente fez aqui, deixe a palavra de Deus lhe tocar. Shalom do Pai, boa oração.